Meu nome é Fredolino Alfredo Bento, eu tenho 53 anos, já fui vereador por 3 mandatos, já fui diretor de saúde no município de Itajaí, secretário de planejamento no município de Penha, fui secretário de obras no município de Navegantes e tive a honra, aliás, de ser o único navegantino nomeado pelo governador como secretário de Estado aqui da DR de Itajaí. Eu tenho formação de ensino médio e tenho 20 anos dedicado ao serviço público. E hoje sou candidato à Prefeitura de Navegantes. Navegantes é a única cidade de Santa Catarina que dispõe simultaneamente de um porto, aeroporto e de acesso direto à BR-101. Mas por falta de representatividade política, carece de investimentos do Estado e da União. O caso do aeroporto é emblemático, pois houve expectativa sobre uma ampla reforma que seria promovida pela Infraero e depois a notícia da concessão do terminal à iniciativa privada. Só que o edital que prevê a privatização tem falhas. Sequer ele prevê investimentos em uma nova pista e é possível que a transformação do aeroporto não aconteça. Se for eleito prefeito, o que o senhor pretende fazer para reparar isso? Com certeza nós vamos nos associar aos deputados federais, 4 representando o MDB lá em Brasília, e vou além. A nossa preocupação não é somente a questão do aeroporto, é a questão da conclusão do Mole Norte, do Rio Itajaí-Açu também, que ficou pela metade. É um equipamento extraordinário de turismo que precisamos explorar e, infelizmente, a Prefeitura Municipal atual ela não conseguiu viabilizar a conclusão do Mole e, com certeza, não se mobilizou no momento em que o edital vinha prejudicando a cidade de Navegantes e a região, Santa Catarina como um todo. E nós vamos, sim, gestionar junto ao governo federal, junto ao presidente Bolsonaro, para que esse edital realmente tenha uma modificação e possa atender aquilo que nós mais precisamos. Navegantes é uma cidade que se descobriu turística depois do Parque Beto Carreiro. Até então era um balneário de veraneio com famílias que investiam em casas na orla da cidade. Além da facilidade de ser vizinha do maior parque temático do Brasil, o que a cidade oferece de opção turística aos visitantes? Praticamente nada. Nós temos uma matriz econômica que é o turismo natural, que a própria natureza nos deu, e infelizmente não se trata o turismo na nossa cidade com profissionalismo. O turismo ele abre um leque de oportunidades. Nós temos lá o turismo de experiência, o turismo gastronômico, o turismo cultural, o turismo de evento, o turismo rural, o turismo religioso. Nós temos festas de Nossa Senhora Navegantes em todo o litoral do país, mas santuários só em Navegantes. Então não se há um atendimento a equipamentos turísticos, que é o mobiliário urbano, que é a segurança da cidade, a boa iluminação, enfim, uma série de pré-requisitos que tem que se colocar em prática para poder atrair o turismo. Note que nós temos 2,5 milhões de pessoas desembarcando no Beto Carreiro todos os anos e nem 1% dessas pessoas atravessam a ponte do Rio Gravatá para consumir em nossos restaurantes ou nas nossas pousadas. Nós temos apenas 400 leitos de hotéis na cidade, enquanto que Penha tem quase 6 mil. Então veja que nós estamos muito aquém. Nós precisamos abrir editais de credenciamentos para investimentos privados, porém nós temos que dar segurança jurídica para que realmente tenha esse investimento e possa atrair turismo na nossa cidade. Não podemos mais ficar nesse marasmo, achando que turismo é somente banda no final do ano ou naveguei no momento do carnaval. Historicamente, as administrações públicas de Navegantes têm sido marcadas por ações do GAECO, Polícia Civil, Ministério Público, inclusive com agentes públicos e políticos envolvidos em escândalos de corrupção. O que o senhor pretende fazer, caso seja eleito, para evitar a corrupção no seu governo? A corrupção ela não se acaba, mas tem que ser combatida todos os dias. Inclusive, todas essas ações que o GAECO vem colocando em prática é fruto de investigações e denúncias que eu fiz quando vereador. Então, eu não vou permitir que qualquer setor da prefeitura possa sequer pensar
em estar fazendo qualquer coisa que não venha em encontro com os princípios administrativos de um setor público. Então, com certeza, nós vamos combater todos os dias e ceifar assim que identificar qualquer margem de corrupção no nosso governo. Navegantes depende de Itajaí para o abastecimento de água e esse serviço tem tido muitas falhas. Desde o dia 13 de outubro, o Semasa tem vendido água com alto índice de salinidade. Neste final de semana, o rompimento de uma adutora em Itajaí deixou navegantes sem água. O problema ainda se agrava na temporada de verão, quando a cidade recebe turistas e não recebe água suficiente para suprir a demanda. Qual o seu plano para a questão do abastecimento de água e saneamento da cidade, caso seja eleito prefeito de Navegantes? Nós não temos nenhum lugar em Navegantes, pelo menos pelo rio Itajaí-Açu, livre de salinidade para fazer a captação, o tratamento e posteriormente distribuição. Mas nós temos uma opção, nós temos uma outorga no rio Luiz Alves, nos fundos do Morro do Leiteiro, onde a gente possa captar volume suficiente para fazer o tratamento. Porém, nós não temos capacidade de endividamento e nem capacidade de investimento por uma obra tão vultuosa como essa. Então nós temos que partir para as PPPs. Nós vamos fazer um edital de credenciamento das empresas interessadas, vamos discutir com a sociedade a tarifa, vamos discutir com a sociedade o modelo ideal de edital para ofertarmos uma água de qualidade, uma tarifa socialmente justa e que possa também trazer equilíbrio para a empresa fazer os reinvestimentos de acordo com a evolução da cidade. Navegantes enfrenta problemas crônicos na questão da mobilidade urbana. O primeiro dificultador é o ferryboat, instalado no centro da cidade. O projeto de um túnel ou de uma ponte nunca saiu do discurso político. A cidade cresceu sem planejamento e isso implica em ruas estreitas, becos e servidões calçadas sem qualquer tipo de padrão e acessibilidade, ruas esburacadas e um acesso vergonhoso ao Aeroporto Internacional de Navegantes. Como melhorar a mobilidade para pedestres e ciclistas e resolver a questão do congestionamento nos arredores do ferryboat? Nos 58 anos de emancipação da cidade, a única intervenção que houve em mobilidade urbana foi com a via portuária, onde houve indenizações e o alargamento de toda aquela entrada da cidade para chegar ao acesso ao aeroporto. Mas foi só isso. Nós vamos partir sim para os investimentos nas desapropriações necessárias para fazermos interligações binários e também bolsões para que o transporte público possa ter a possibilidade de embarcar e desembarcar com segurança e ao mesmo tempo deixar a pista de rolamento livre para que não traga nenhum tipo de congestionamento. A cicloviária ela tem que ter uma malha que possa fluir e interligar a cidade toda. Nós vamos fazer um estudo bem aprofundado para fazer uma malha cicloviária que onde o cidadão que usa sua bicicleta como modal possa estar sendo deslocado em todos os locais da cidade para o seu trabalho, o seu estudo, o seu lazer, com segurança. Não tenha dúvida que nós precisamos sim fazer essas intervenções para que a mobilidade urbana se dê com segurança. Com relação à ligação física entre Itajaí e Navegantes, o fato é que os dois prefeitos têm que assumir essa condição política para buscar junto ao governo do estado o protagonismo dessa grande obra, que não é mais uma obra que vai ligar Itajaí e Navegantes, e sim toda a região metropolitana para o desenvolvimento dessa região, tanto do turismo, como dos dois portos, como também a ligação entre o litoral como um todo. Nós queremos assumir esse compromisso, né, de buscar, primeiramente, um estudo que possa desenvolver que tipo de equipamento será usado, se é ponte ou se é túnel, isso precisa ser definido. Se vai ficar a montante do porto ou a jusante do porto, isso precisa ficar definido. Que tipo de estudo social, ambiental e econômico que precisamos fazer para que realmente se materialize o projeto para assim se materializar a obra, porque até agora, como você bem disse, sempre ficou nos discursos e nas ideias. Não temos nenhum estudo definitivo, então o primeiro passo seria a união entre os dois prefeitos, assumir esse posicionamento junto ao governo do estado e tratar a obra como uma obra de relevante, ou melhor, a obra mais relevante para o desenvolvimento da região da Anfre. Eu não tenho dúvida disso, que nós vamos
lutar e vamos assumir esse protagonismo também. Navegantes nunca conseguiu lançar o edital para o transporte público da cidade. Em 2019, chegaram a ser feitas audiências para discutir a concessão, mas até hoje a concorrência pública não saiu do papel. Isso implica em outros problemas, como a falta de abrigos de ônibus, itinerário entre os bairros, terminais e maior mobilidade para a população. Qual a sua proposta para que a cidade tenha transporte público garantido? Na realidade, desde 2012 nós estamos sem transporte público municipal. Com o consórcio multifinalitário constituído pela Associação dos Municípios da ANFRE, nós vamos poder juntar as 3 cidades, Pissarras, Penha e Navegantes. Então consegues promover um edital mais atrativo, onde possa ter mais linhas, onde possa ter mais horários, atender toda a nossa cidade e, consequentemente, fazer a ligação entre os 3 municípios que não têm mais fronteiras verdes, nós estamos totalmente conurbados entre os 3 municípios e com certeza nós vamos optar por esse edital. Não tenho dúvida que se nós fizermos isoladamente, a tarifa pode ficar muito cara, os itinerários podem ser muito pouco ofertados e também com certeza não teremos horários suficientes para atender a demanda da nossa população. E isso também vale para a mobilidade urbana. As intervenções que nós fizermos, binários que nós fizermos, vão refletir diretamente no edital do transporte coletivo urbano. Navegantes ficou abaixo da média nacional nos anos iniciais, se observarmos os índices do IDEB para a educação. Já nos anos finais e no ensino médio, a cidade ficou acima da média. Por que há dificuldade em prestar uma boa educação nos anos iniciais, justamente os que permitem a alfabetização de uma criança? Falta de creche em vagas é outra reclamação frequente dos moradores. Quais são as suas propostas para a educação da cidade? As séries iniciais, de cada 5 crianças, 3 na idade de alfabetização ainda não sabe ler e escrever ou tem muita dificuldade. Isso é fruto de uma gerência totalmente desgovernada, mesmo porque nós temos 3 anos e meio, tivemos 5 secretários de educação. Nós não temos diretrizes na educação. São 2.300 professores, desses 2.300 professores, 900 são ACTs. Então, em alguns casos, principalmente nas séries iniciais e até também na educação infantil, virou bico o professor lá em Navegantes. Nós queremos dar um plano de carreira para o professor, abrir novos concursos e zerar as vagas de creche, aliás, as demandas de creche, criando novas vagas. Não tenho dúvida que nós temos que fazer um investimento muito forte na questão física das unidades, pois que a cidade cresce muito e desenvolve pouco. Está aí, na sua própria pergunta, você deixa bem claro que nós diminuímos o IDEB nas séries iniciais, justamente por isso. Por exemplo, o bairro Machados, nós não temos uma escola municipal de educação infantil e de ensino fundamental. Na realidade, o Adelaide Conder faz esse papel. No bairro São Pedro, a mesma coisa. A escola Irene Romão que faz esse papel. Nós precisamos construir escola de educação infantil e também de ensino fundamental, séries iniciais, nesses 2 bairros, que com certeza vai abrir mais vagas para o ensino médio. As escolas estaduais terão como ofertar mais vagas, até porque muitos alunos que hoje estão morando em Machados estão estudando no centro, ou então no Paulina Gaia em São Domingos, por falta de vaga também em Machados. A saúde de Navegantes sempre foi objeto de queixas da comunidade, mas o quadro piorou muito após a pandemia de Covid. Há relatos de espera de mais de 6 meses para uma simples consulta com especialista, falta de equipamentos e negligência que custaram a vida de bebês e adultos no Hospital de Navegantes, a UPA do Gravatá, que nunca saiu do papel, e estruturas de postos de saúde, como a Policlínica de Machados, que necessitam de reformas. Como mudar o quadro caótico da saúde de Navegantes? Investimento. Hoje nós temos 360 milhões de reais em arrecadação. Somos a 13ª cidade em arrecadação no estado. Penso que sem a gestão e a capacidade de investimento as coisas não acontecem. Hoje nós temos capacidade de investimento, porém a gestão é pífia. Nós vamos dar prioridade, nós vamos parar tudo
para, num prazo máximo de 6 a 10 meses, entregar a obra do hospital. Isso é prioridade zero. A UPA do Gravatá, nós temos que reavaliar a finalidade dela, para poder também entregar aquela importante obra para a comunidade do Gravatá, Meia Praia e Pedreiras, que foca principalmente nesses 3 bairros. Eu não tenho dúvida que se nós tivermos o enxugamento da máquina pública, nós teremos maior capacidade de investimento, principalmente na área da saúde. Nós não podemos permitir que a Policlínica de Machados fique sem um raio-x, como está hoje, que não tenha um ultrassom, que é um exame de média complexidade, e que o cidadão espere, não são 6 meses, não, são mais de 2 anos para um exame de alta complexidade. Então, na saúde não existe fórmula mágica, é gestão e investimento. O senhor tenta há anos chegar ao comando do Executivo, mas fracassou nas últimas tentativas. Teve uma disputa interna com Cirino, depois destituiu da executiva do MDB Joãozinho e João Matos. O senhor ficou isolado no partido e se aproximou do atual governo, o que inviabilizou a dobradinha Cirino e Lino. Apesar de não ser oficial, sabe-se que o atual prefeito e os cargos comissionados estão pedindo votos para o senhor. Por que esse apoio do prefeito acontece de forma velada? O senhor vai acomodar o PP num eventual governo seu? Desculpa eu te corrigir, eu não tenho desavença interna com o Cirino. E também não destituí o João Matos e o Joãozinho. Eu destituí o meu próprio irmão da presidência. E toda a executiva, pois não acreditava e não admitia a forma que estavam tratando a instituição do MDB. A instituição do MDB ela é uma propriedade dos filiados e não de meia dúzia. Por isso que eu fiz o enfrentamento. Destituí o meu próprio irmão e toda a executiva. Posteriormente, eu passei por uma convenção onde eu fui eleito de fato e de direito. E hoje estou na condição de presidente do partido e candidato a prefeito da cidade, justamente porque tomei posição. Eu sou um político, eu sou um homem que sustenta o que eu falo e o que eu faço. Cirino nunca foi meu adversário interno. Com relação à minha aproximação com o prefeito, não houve aproximação minha de jeito nenhum. Ele que se aproximou, ele me ofertou ser vice, ele me ofertou mais 2 candidatos a vereador de seu vice, eu não aceitei e simplesmente coloquei para ele a verdade, a situação da forma que está, não através de opinião, mas fato. O fato é que ele não reuniu condições para concorrer às eleições. Eu, em momento algum, negociei qualquer tipo de cargo ou qualquer tipo de vantagem para ele e coloquei para ele de maneira bem clara, ou ele entrega a chave da prefeitura para mim, ou entrega a chave da prefeitura com quem fez muito mal para a cidade. Porque apesar de termos 9 candidatos, a eleição polarizou em Navegantes. Na disputa só tem 2. Então, ele fez uma escolha. Se ele quiser votar em mim, se os cabos eleitorais que ele tinha, os candidatos a vereadores quiserem votar em mim, não tem problema, eu aceito de bom coração, porque eu não posso me dar o luxo de escolher de quem voto. Todo mundo pode falar o que quiser do prefeito Emílio, ninguém pode apontar o dedo na cara dele e dizer que ele é ladrão. Por isso, o perfil do eleitor dele tende a vir para mim. Por quê? Porque ele, apesar de não ter reunido condições políticas administrativas e ter uma baixa popularidade por conta do ponto de vista do nível de governo que fez, ele não é ladrão. Então ele pode votar para quem ele quiser. Eu não tenho negócio nenhum com o Emílio e vou respeitar, assim que ser prefeito, a condição de funcionário público que ele é. Ele realmente precisa ser respeitado porque ele vai entregar a prefeitura melhor do que quando ele pegou. Ele vai entregar a folha de pagamento em dia, ele vai entregar aos fornecedores em dia e, infelizmente, a gente lamenta pela péssima administração que ele fez por conta dos tentáculos e da herança maldita que ele herdou de quem fez muito mal para a cidade.